Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Está esperando aqui um canal muito interessante que tem aí proporcionado coisas que têm a ver mesmo com necessidades da comunidade moçambicana. Então, se é pela primeira vez a participar deste canal, faça questão de se inscrever. Isso não leva muito tempo, em menos de 1 minuto tu podes fazer essa subscrição no canal, subscrever-se em pouco tempo. Então, hoje teremos aqui uma coisa um pouco diferente. Então, estamos a falar de história, como tu podes ver aqui. É um exame de admissão. Universidade Pedagógica, Universidade Pungue, Universidade Licungo, Universidade Rovuma. Para quem acompanhou a primeira parte, este exame do ano 2022 é muito recente. Então, como já os que já participaram da resolução da primeira parte, já viram aí como é que foi. Então, agora estamos para fazer a segunda parte e terminar o exame. Então, aqui é a segunda parte. Se ainda não se inscreveu, faça a questão de se inscrever. Ainda também daremos preparação de matemática, a resolução de matemática, física e química, se ainda tivermos o tempo. Então, estamos aqui com o exame de história. Primeiro vimos a história como disciplina ou como ciência ou história. Então, depois passamos para a história geral, que algumas vezes é chamado de cultura geral. Agora estamos na história de África. Então, nós parávamos aí no número 23. Então, vamos dar continuidade a partir do número 24 e até 50. Então, partilhe com seus amigos mais próximos para que façam parte deste canal e também estejam a par dos exames. Então, vejamos a nossa questão. Entre o último semestre estamos a falar 6 meses. Então, quer dizer, nos últimos 6 meses do ano de 1986, nos últimos 6 meses que estamos a falar de junho a dezembro. Aliás, de julho a dezembro. Então, nos últimos semestres de 1987 e o primeiro semestre de 1888, quer dizer, de janeiro até junho, desenrolou uma confrontação militar envolvendo as tropas sul-africanas, cubanas e também angolanas no sudoeste africano. Então, houve um confronto militar. Então, esse confronto militar havia 3 grupos. Os africanos, os sul-africanos estavam lá, África do Sul, os sul-africanos, os cubanos. Tens que saber que também Moçambique faz parte da África, não África do Sul como país, mas sim África do Sul como continente, quer dizer sul-africano. Cubanos e também angolanas do sudoeste africano, sul de este. Então, estamos a falar qual é a batalha. Então, este confronto militar, qual nome teve? Será que foi chamado de Batalha de Luanda Norte, a linha A, B? Batalha dos Nama e Herero, Batalha de Áudia ou Batalha de Cuito, Cuanaval. Então, esta batalha foi travada neste ano, durante um ano. Então, se tu fores a verificar aqui, os últimos semestres, temos 2 semestres. O último semestre de 1987 e os outros 1988. Então, um ano. Então, essa batalha foi chamada a confrontação militar entre as tropas sul-africanas, cubanas e angolanas no sudoeste africano entre o último semestre e o primeiro. É conhecida como a Batalha de Cuito Cuanvale. Então, nós ficamos com a resposta, a linha D,
Batalha de Quito Quan Vale. Essa foi uma batalha, um evento significativo durante a Guerra da Fronteira Sul-Africana. Então, havia aí um conflito, então esses se juntaram para poder defender a fronteira sul-africana. Um conflito na região que envolveu forças da África do Sul, Cuba e Angola. Então, essas forças destas regiões, África do Sul, Cuba e Angola, foi chamado de como é que se foi chamado de Quito com a Navale. Número 25. O Tratado de Naivasha, assinado em 9 de janeiro de 2005 no Quênia, abriu espaço para o reconhecimento do último Estado independente em África. Trata-se da independência o Tratado de Naivasha, assinado em 9 de janeiro de 2005 no Quênia. Então, houve como houve acordo de Lusaka, são coisas similares. Então, esse tratado que foi assinado foi a independência referente a quem? Será que foi do Sudão do Sul? Foi República da Libéria? Foi Sudão do Norte ou Nova Zimbábue? Então, esse assinalado era assinalado para quem? Então, nós temos que saber quem fazia parte deste assinalado. Quem fazia parte deste assinalado. Então, nós sabemos que o Tratado Naivasha foi crucial. Foi uma coisa muito terrível para o processo de paz. Então, esse processo de paz incluía o Sudão e o Sudão do Sul. Então, houve esse conflito. Então, foi algo muito crítico de paz, ou processo de paz entre o Sudão e o Sudão do Sul. Então, esse processo levou com que esse tratado de Naivasha permitiu com que pudesse existir a independência do Sudão do Sul em 9 de julho de 2011. Então, esse tratado que permitiu com que o Sudão do Sul fosse independente em 9 de julho de 2011. Então, nós estamos a referir aí qual é a opção melhor. Sudão do Sul em 9 de julho de 2011. Muito certo. A linha A. 26. O canal de Suez foi aberto em? Esta é uma pergunta simples. O canal de Suez foi aberto em? Quando é que foi aberto o canal Suez? Então, o canal de Suez foi inaugurado em 1869. Então, aqui está-se a falar de abertura. Abertura é mesmo que inauguração. Então, este canal de Suez foi inaugurado em 1869. Para que foi aberto este canal? Foi para que pudesse permitir, proporcionasse ou pudesse dar mais ou aumentar mais uma rota marítima ou mais curta entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, este canal Suez permitiu com que pudesse acontecer a abertura deste canal de Suez. Permitiu uma rota curta, quer dizer, levar pouco tempo. Então, as pessoas usavam rotas difíceis para poder passar entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, este canal Suez foi inaugurado em 1869. Será que temos aqui? A. 1569, B. 1669, a linha D. 1869. Então, nós ficamos com a resposta da linha
D, porque foi um canal que trouxe uma nova rota marítima curta entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. Então, antigamente as pessoas, para poder sair do mar Mediterrâneo para o mar Vermelho, usavam rotas muito difíceis ou longas. Então, com a abertura deste canal de Suez, permitiu com que facilitasse este percurso entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. Continuando, estamos com o número 27. Continuando, estamos com o número... estamos com o número 27. Então, o número 27, o que é que diz? Em 1914, apenas dois países africanos continuavam livres da colonização europeia. Estamos a falar de... Então, se tu fores a perceber, Moçambique tornou-se independente em 1975. Então, neste ano, 1975, então veja só, aqui está-se a falar dos primeiros países que se tornaram-se independentes em África. Então, só em 1914, apenas dois países africanos continuavam livres. Então, os primeiros dois países a se tornarem independentes em Moçambique, quais foram? Claro que, sem dúvida, em 1914, a Etiópia e a Libéria eram os únicos países africanos que não estavam sob o domínio colonial europeu. Então, temos a Etiópia e a Libéria, os primeiros países africanos a tornarem-se independentes, livres. Então, vamos procurar Etiópia e Libéria. Se encontramos A, Tunísia e Etiópia, Tunísia não. B, Namíbia e Líbia, não. Etiópia e Libéria. Muito certo, a linha C. Então, tens que ter em mente que os primeiros países africanos a tornar-se independentes no ano 1914 foram Etiópia e Libéria. 28. Portugal e Inglaterra assinaram um tratado segundo o qual os ingleses reconheciam a soberania portuguesa nos territórios das duas margens do rio Zaire até as fronteiras do estado do Congo. De que tratado se refere? Então, Portugal era o chefe, então houve aí um tratado nos territórios das duas margens do rio Zaire até as fronteiras do estado do Congo. Então, de que tratado se refere? Esse tratado tem a ver com esse tratado tem a ver com o quê? Então, nós vamos primeiro ver a explicação. Então, nós sabemos que o Tratado de Berlim de 1884 estabeleceu as regras para a partilha de África entre as potências europeias. Então, Conferência de Berlim já é uma conferência que muitos já conhecem. Então, esta Conferência de Berlim permitiu com que houve uma regra para os europeus poderem partilhar ou dividir a África, cada um tendo pouca parte. Então, assim sendo, em 1884, quando isso aconteceu na África, entre as potências europeias, incluiu-se também aí o acordo sobre as fronteiras dos territórios coloniais. Então, isso aconteceu em 1884. Então, estava-se a referir de quê? Número 28. Tratado de Zaire de 26 de fevereiro de 1884. Tratado do Congo de 26 de fevereiro de 1884. Tratado de Berlim de 26 de fevereiro de 1884. Tratado de Berlim de 24 de fevereiro. Nós ficamos com a opção D, Tratado de Berlim de 24 de fevereiro de 1884. 28, vamos para o número 29. África foi colonizada pelos europeus. Identifique um dos fatores políticos que levaram à colonização da África pelos europeus. Isto é muito simples. Por que a África
quais são um dos fatores políticos que permitiu com que a África fosse colonizada pelos europeus. Vamos entender bem a pergunta. A África foi colonizada pelos europeus. Identifique um dos fatores políticos que levaram à colonização da África pelos europeus. A linha A. Afirmar o prestígio e o poder nacional. Mostrar prestígio e poder nacional. Afirmar a riqueza das nações. Afirmar a autoridade e o poder nacional. Então, aqui, o que nós queremos saber? Por que os europeus acabaram aí colonizando a África? Então, por que os europeus acabaram aí colonizando a África? O que levou os europeus a fazerem isto? Se tu fores a entender, um dos fatores para a colonização foi o desejo de enriquecimento das nações europeias, por meio da exploração de recursos africanos. Então, eles estavam mais para querer enriquecer os seus países ou as suas nações, todas as nações europeias, então estavam mais para querer enriquecer. Isso como? Através de exploração dos recursos africanos. Nós sabemos que na África havia aí, aliás, até agora pode ter marfim, ouro, muita coisa. Então, eles, quando observavam para a África, viam muitas coisas importantes que poderiam facilitar o enriquecimento deles, dos países europeus. Então, assim sendo, eles arranjaram um meio de exploração. Agora, qual foi o fator que levou? Então, foi o enriquecimento das nações. Eles queriam enriquecer. Então, vejamos, a linha A, 29. A linha A, afirmar o prestígio e o poder nacional. Mostrar prestígio, afirmar a riqueza das nações. Afirmar a autoridade e o poder nacional. Então, a opção certa é afirmar a riqueza das nações. Por quê? Porque os europeus queriam o enriquecimento das nações europeias por meio de exploração de recursos africanos. Número 30. As línguas bantu espalharam-se através da zona tropical, com um período de diferenciação local nas regiões de floresta e savana, antes da sua expansão final para Oriente e região sul-oriental. Identifique o autor desta teoria. Aqui nós estamos a falar de história, então este é um comentário de um historiador. Então, aqui nós temos que identificar qual dos historiadores afirmou isto. Então, nós sabemos que, sem dúvida, o Christopher é conhecido por suas contribuições à compreensão da dispersão das línguas bantu na África. Então, assim sendo, nós vamos ficar com a opção B, que é Christopher Hayward. Então, Joseph não, Roland não, David não. Então, o Christopher Hayward ele é conhecido por suas contribuições à compreensão da dispersão das línguas bantus na África. Línguas bantu são, por exemplo, temos o Xangana, então essas línguas são chamadas de línguas bantu. História de Moçambique. Então, saímos da história de África, vamos para a história de Moçambique. Número
Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. História de Moçambique. 31. O multipartidarismo é uma realidade no nosso país. Multipartidarismo refere-se a partidos múltiplos, quer dizer, vários partidos, não sendo único. Que instrumento legitimou o multipartidarismo em Moçambique? A. Acordo Geral de Paz de 1992. B. Declaração Universal dos Direitos Humanos. C. Constituição de 1990. D. Terceiro Congresso da Frelimo. Então, quem permitiu, ou qual é a Constituição, qual é o instrumento que legalizou a existência de vários partidos em Moçambique? Na verdade, sem nenhuma dúvida, o multipartidarismo foi legitimado em Moçambique pela Constituição de 1990, então, que estabeleceu o fim do sistema de partido único. Então, em 1990, aí começou a surgir aí. Veja só que essa pergunta é muito simples. Nós sabemos que tudo que tem a ver com lei é decidido na Assembleia da República. Então, sendo decidido na Assembleia da República, faz parte da Constituição. Então, foi no ano 1990 em que decidiu-se mudar de partido único para multipartidarismo. 32. A realização de eleições gerais em Moçambique constituiu uma das manifestações da democracia moçambicana. A realização de eleições gerais em Moçambique constituiu uma das manifestações da democracia moçambicana. Quando é que foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique? Então, depois de surgir aí, depois de ter surgido, como é que se chama? Depois de ter surgido esse multipartidarismo, que quer dizer vários partidos, não um partido único, houve também aí manifestações, os moçambicanos manifestaram. Então, quando é que começou essa eleição de partidos vários, não único, mas sim vários partidos? Sem nenhuma dúvida, as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique foram realizadas em 1994, marcando um marco importante da democratização do país após a Constituição de 1999. Então, depois desta escolha de multipartidarismo de 1999, aí também 1994, aliás, 1990, depois de 4 anos, no quarto ano, fez-se aí a eleição, as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique. Qual a opção seria? A opção B, 1944. 33. Na história de Moçambique, Afonso Dhlakama foi um político revolucionário e líder carismático da Renamo. Sua morte ocorreu na Serra de Gorongosa, a morte de Afonso Dhlakama, muita gente conhece. Ele acabou perdendo a vida recentemente. Foi um líder da Renamo, então ele acabou aí perdendo a vida recentemente. Até que eu poderia deixar essa pergunta para vocês poderem responder, investigar, seria muito bom. Então vou deixar essa pergunta para vocês, porque vocês devem saber quando é que o Afonso Dhlakama morreu, o líder da Renamo perdeu a vida. São coisas muito recentes.
Sem nenhuma dúvida, foi desde maio de 2018, que é a opção C. 34. Diferentemente da grande crise financeira global que produziu perda permanente de produtos nos Estados Unidos e na Europa, no evento atual da pandemia, as economias devem, após o término das campanhas de vacinação, voltar a operar na mesma tendência vigente antes da crise. Covid-19 é a doença infecciosa descoberta muito recentemente em Kawasaki em outubro de 2019, em Califórnia em Wuhan em dezembro. Sem nenhuma dúvida que essa doença foi descoberta na China. Então, é só fazer a questão de descobrir qual é a pronúncia que tu te leva a ver que esse aqui é um país chinês, ou que te mostra que este aqui é um país chinês. Então, todo mundo já sabe que Covid-19 foi descoberta aí na China. E a pessoa que acabou descobrindo também acabou perdendo aí a vida. Sem nenhuma dúvida é na China. Agora, resta saber qual dessas províncias ou quais desses capitais que nós temos aqui pertence à China. Então, foi descoberta em China em dezembro de 2019, em que 2020 houve paramento total de quase todo mundo. Então, todo mundo parou. Então, essa é a mão poderosa de Deus. Veja só, as pessoas pensam que são ricas, já têm tudo, não podem ser parados com Deus. Deus pode parar o mundo em menos de um segundo. Então, Ele pode parar o mundo, as pessoas não conseguirem se movimentar nem marcar um passo. Então, as pessoas às vezes pensam que são ricas ou têm alguma coisa e acordou bem, então pronto, Ele pode desafiar Deus. Deus não pode se desafiar. Ele pode, neste momento que eu estou a gravar este vídeo, Ele pode me fechar a boca e eu parar de gravar esse vídeo. Então, toda a autoridade depende dEle. Então, sem nenhuma dúvida, foi descoberta na China. Então, vejamos qual é a capital ou qual é o país que aí melhor nos... É só fazer questão de pronunciar Kawasaki, não Califórnia. Sabemos que é Estados Unidos. Cachemira, Wuhan, sem nenhuma dúvida, a opção D. Wuhan em dezembro de 2019. 35. Em Moçambique, as eleições gerais e multipartidárias são organizadas e regidas por 2 órgãos, nomeadamente o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que é STAI, e Comissão Nacional de Eleições, SNE. Então, STAI e SNE são os responsáveis na organização ou em gerir esse caso. Durante as eleições de 1994, a CNE era presidida por quem era o presidente da SNE no ano 1994. Será que era Jamis Taimo, era Joaquim Chissano, era Brazão Mazula ou Pascoal Mucumbi? Pascoal Mucumbi. Qual das opções? Sem nenhuma dúvida que durante as eleições, durante as eleições desse tempo, de 1994, a Comissão Nacional de SNE era presidida por Brazão. Brazão era o presidente da SNE. A linha C. 36. As últimas eleições gerais multipartidárias realizadas em Moçambique, 15 de outubro de 2019, coisas recentes, foram bastante concorridas, com efeito enquanto para a Assembleia da República concorreram 26 partidos e coligações. Para a presidência da República concorreram 4 candidatos, 7 candidatos, 12 candidatos ou 14 candidatos. Voltemos a entender. As últimas eleições gerais multipartidárias realizadas em Moçambique, 15 de outubro de 2019, foram bastante concorridas, com efeito, enquanto para a Assembleia da República concorreram 26 partidos e coligações. Para a
presidência da República concorreram. Então, aqui quer-se saber, nas eleições gerais multipartidárias de 15 de outubro, Moçambique, sem nenhuma dúvida que 14 candidatos concorreram à presidência da República. Então, é a opção D, 14. Com o objetivo de garantir uma paz efetiva e duradoura, o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, procedeu ao lançamento oficial do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR dos homens residuais da RENAMO, no âmbito dos consensos alcançados entre o governo e a RENAMO. Em Maputo, são coisas recentes também. Coisas muito recentes. Mas coisas bem recentes. 37. Então, nós sabemos que neste lançamento chamado DDR ocorreu em 25 de setembro de 2019. Então, a data é esta, 25 de setembro de 2019, que é a opção C, 25 de setembro de 2019. 38. O Congresso da Frelimo em Solo Pátrio decorreu em 20 e 25 de julho de 1968 em Matola, Majete, Belém, Pemba. Congresso da Frelimo em Solo Pátrio, 20 e 25 de julho de 1968. O Congresso Solo. O primeiro Congresso da Frelimo ocorreu em Belém, Moçambique, entre 20 e 25 de julho de 1968. Opção C. 39. O nome des 39. O nome de Xangamiri Dombo é muito importante na história das relações entre os mercadores portugueses e o estado dos Muenemutapas. Com efeito, foi Xangiri quem? Dombo, Xangiri Dombo. Quem foi esse Xangiri Dombo? Será que assinou um acordo de assistência militar com o capitão português de Tete? Será que comandou uma revolta armada realizada contra a presença portuguesa no estado? Será que concedeu privilégios comerciais aos mercadores portugueses? Será que autorizou pela primeira vez os portugueses a construir igrejas e feitorias? O que é que este chamado o que é que ele fez? 39. O que é que ele fez, este chamado Xamiri Dombo? Sem nenhuma dúvida, liderou uma revolta armada contra a presença portuguesa no estado dos Muene Mutapa. Então, ele estava aí defender o Moçambique. Então, ele fez essa revolta, comandou uma revolta armada realizada contra a presença portuguesa no estado. Qual é a opção? Opção B, comandou uma revolta armada realizada contra a presença. 40. Davis Mbebo Simango. Conhecemos quem? Ele pertence foi uma figura incontornável na política moçambicana ao destacar-se como presidente do Conselho Municipal da Beira e do Partido Movimento Democrático de Moçambique. Davis Simango morreu Davis Simango, coisas recentes. Essas perguntas eu deveria mesmo deixar para vocês poderem aí dar o vosso parecer. Então, Davis Simango faleceu em 28 de abril de 2021, coisas muito recentes. O Davis Simango
faleceu aí no dia 28. Onde é que está 28? Temos o único 28 da opção D, 28 de abril de 2021. 41. O regime colonial português substituiu o imposto de pajota pelo imposto de captação. Então, o regime colonial, se tu pudeste ler a história de Moçambique, houve, como é que se chama? Existia aquilo que se chama dos Majuaia. Majuaia estava na Zona Sul, então na Zona Sul ocorria esse imposto pelas pajotas. Então eles acabaram mudando esse imposto de pajotas por captação. Então essa mudança, quando é que ocorreu? Estamos no número 41. Quando é que ocorreu esta mudança? Então, o imposto de pajota foi substituído pelo imposto de captação em 1930. Então, em 1930, substituiu-se o imposto de pajota pelo imposto de captação. 42. Os prazos eram atribuídos aos colonos portugueses idos de Goa por prazo: uma geração, 2 gerações, 3 gerações ou 4 gerações. 42. Quantas gerações de prazo eram? Eram 3 gerações, sem nenhuma dúvida. Então, os prazos eram atribuídos aos colonos por 3 gerações. Uma geração corresponde a 40 anos. Se não forem 40 anos, são 400 anos. São 40 anos, uma geração, 40 anos. Então, vamos para 43. Entre 1976 e 1992, Moçambique foi assolado pela Guerra Civil, cujo término foi assinado pela assinatura do Acordo Geral de Paz. Localize no tempo e espaço o referido Acordo Geral de Paz. Muita gente já sabe que é em Roma. Então, já resta saber o ano. Muita gente só sabe que foi mesmo em Roma. Agora lhes falta saber então, nós sabemos que entre 1976 e 1900 houve essa guerra. Então, depois de haver essa guerra civil entre moçambicanos, Acordo Geral de Paz foi assinado em 1992 em Roma. Então, foi em Roma em 1992. Então, é a opção B. As pessoas só sabiam aonde, Roma, só que não sabiam aonde. Então, você teria uma pergunta aí: por que foi feito em Roma? Por que este acordo de paz de Moçambique foi feito em Roma? Não foi feito em outros países, como Estados Unidos, países de renome, como China? Por quê? Porque Roma é que controla todos os países do mundo. O Papa, veja só, se o Papa sair de um país, não importa qual país seja, veja que o pessoal fica aglomerado querendo ver aí o Papa. Veja só, recentemente, acho que foi John Biden, que agora é presidente dos Estados Unidos. Então, sendo o Joe Biden presidente dos Estados Unidos, ele também tomou posse aonde é Roma. Então, todos os presidentes mundiais, eles são governados por Papa. Então, Papa é responsável nesse âmbito de posse, quer dizer, dar posse a pessoas. E veja só que ele sempre é que alega dar paz a todas as nações. Aliás, ele é quem alega a fazer o quê?
a dar acordo de paz. E sempre as pessoas quando chegam lá ficam de acordo. Por quê? Porque Roma, o Papa ele é quem manda ou quem governa, chefe de todas as nações é o Papa. Então esses todos os presidentes mundiais, não importa quem seja, são governados por Papa. Isso ainda está escondido, mas isso é a verdade. É uma grande verdade que as pessoas não sabem. Quem está a governar o mundo no geral é o Papa. Vamos continuar. Estávamos no 40, Roma, 1992. 44. O lobolo é um mecanismo de estabilidade dos casamentos e de subordinação da mulher em relação ao homem. De que sociedade é característica esta prática? Patrilinear ou usorinolocalidade? Patrilinear, matrilinear ou virolocalidade? Qualquer sociedade. Então, qual das sociedades marca aliás, quem paga o lobolo? Sem nenhuma dúvida que é característica de sociedades patrilineares. Então, os patrilineares é a característica de pagamento deste lobolo. Opção B. Para garantir a soberania, o Estado vela-se de muitos instrumentos. Identifique-os. Para garantir a soberania, o Estado vela-se de muitos. Soberania é autoridade. Para garantir a autoridade, soberania quer dizer ser soberano é como Deus. Deus é soberano. Ele criou Satanás sabendo que mesmo assim ia o trair. Porque por causa da soberania, ninguém pode contestar Deus por ele ter criado Satanás. Muita gente tem dito, por que Deus criou Satanás sabendo que ainda assim ele poderia enganar a humanidade? Então, Deus, pela sua soberania, ele sabendo que Satanás poderia enganar pessoas, ele criou Satanás. Mas isso não faz com que Deus não seja impotente. Veja que mesmo assim, Satanás sendo criado, a Bíblia diz que Satanás era coigual com Deus, quer dizer, parecido. Quase tudo, a diferença aí que está com Deus e Satanás é que Deus cria e Satanás não consegue criar. Veja que Satanás pode fazer descer fogo do céu e enganar a muitos. Então, isso chama-se soberania. E ele também criou Satanás com um propósito. Então, Deus não podia ser curador ou não podia ser salvador sem que Satanás levasse as pessoas à perdição. Então, as pessoas devem estar em perdição para que Deus venha e salve. Então, é isso que acontece. E as pessoas condenam muito Deus porque ele criou Satanás e prontos. Por que ele fez isso? Não, você essa pergunta deve parar de fazer. Se você fazer essa pergunta, deve parar de fazer. Deus é soberano. Então, veja só, os homens estão soberanos, quanto mais Deus. Então, você, quer dizer, apoia mais a presidente que é soberano além de Deus. Então, você deve entender a soberania de Deus. Se Deus não tivesse criado Satanás, os homens seriam como anjos, quer dizer, nunca teriam pecado. Logo, nós não poderíamos ter conhecimento de Deus como Salvador. Então, para que nós tivéssemos conhecimento de Deus como Salvador, era necessário que nós estivéssemos perdidos. É por isso que Satanás foi criado, para que nós tenhamos o conhecimento de que o nosso Deus, ele é Salvador. E quando tu és salvo, ficas alegre. Claro que sim. Então, aqui estamos a falar da soberania do Estado. Então, qual é a soberania? Quais são as soberanias do Estado? Então, temos a Constituição da República. Aliás, para garantir a soberania, o Estado vela-se de muitos instrumentos. Estamos a falar dos instrumentos da soberania, não estamos a falar das soberanias. Soberanias do Estado, eu vou mencionar aqui. Temos o presidente, que é o primeiro. Depois temos o Conselho dos Ministros.
que é o governo, é soberania de Estado. Atenção, não são instrumentos de soberania. Pode se calhar na próxima, no próximo exercício ou na próxima prova aparecer essa pergunta: quais são as soberanias do Estado de Moçambique? Então temos o presidente da República, temos o Conselho de Ministros que é igual ao governo, temos a Assembleia da República, temos tribunais e Conselho Constitucional. Então esses são os principais, esses 5 são principais. Agora aqui quer-se instrumentos. Sem nenhuma dúvida temos o polícia, que é o instrumento, exército, tribunais, cadeias, imprensa e educação são instrumentos utilizados para garantir a soberania do Estado. Então, ficamos com a opção B. Opção B, polícia, exército, tribunais, cadeias, imprensa, educação. Agora, esses são instrumentos para garantir a soberania, mas a soberania de Estado não são estes. Soberania de Estado de Moçambique são aqueles que eu acabei de mencionar. 45. Para garantir... Não, 46. O encontro entre árabes e povos de Moçambique resultou no aparecimento de novos núcleos linguísticos a destacar. O encontro entre árabes e povos de Moçambique resultou no aparecimento de novos núcleos linguísticos a destacar. Nós sabemos que os árabes fizeram o comércio em Moçambique por causa daquele tempo da escravatura, penetração mercantil europeia. Então depois daquilo resultou em árabes participarem também. Então os árabes eles foram mais na zona sul, passaram aí da ilha de Moçambique e foram lá, aliás, na zona norte, que é Nampula. E se tu fores a descobrir, o muçulmanismo está mais destacado em Nampula. Então isso é porque os árabes fizeram parte deste comércio, onde eles traziam aí produtos e também deixaram a religião deles. Então, aqui a pergunta é: quais são as línguas, ou resultou no aparecimento de novos núcleos linguísticos a destacar? Quais são as novas linguísticas que aí eles poderão deixar? Então temos a linha A: Malawi, Nahara e Kote. Mwani, Nahara e Kote. Mwani, Nahara e Kote. Aqui a repetição: Mwali, Nahara e Kote. Acho que se não é sim, quando eu dava a explicação quando estávamos a resolver exame de inglês da UP, também encontramos um dos exercícios em que as duas opções C e D tinham a mesma resposta. É um erro, é uma falha que foi cometido. Então tu tens que prestar muita atenção ao resolver exame. Não resolva com pressa, porque podes também se deparar com situações como estas. Mas é muito fácil de superar isto. É só procurar a resposta correta. Então estamos com o número 46. Quais foram as línguas? O encontro resultou no desenvolvimento de novos núcleos linguísticos, incluindo Mwali, Nahara e Kote. Então, essas foram as línguas desenvolvidas em Moçambique. Então, em Moçambique desenvolveu-se essas 3 línguas, quer dizer, 3 núcleos de línguas linguísticos. Esses foram os novos. Se não fosse por esses árabes terem aparecido, ou os moçambicanos, se não tivessem esse contato com os árabes, não haveria como se chama, não haveria esse surgimento desses novos Mwani, Nahara e Kote. Não Wahara, é Nawara. Então, Bantu não é língua. Bantu são um conjunto de línguas. A linha de Bantu não faz parte. Então,
Vamos verificar entre a opção B e A. Se calhar eu não esteja a ver bem, mas se tu fores a verificar, quase são coisas muito parecidas. M-W-A-L-I. M-W-A. Ah, exatamente. Não há nenhum erro. Vão me desculpar. Não há nenhum erro aqui. Apenas retiraram o L e colocaram o N. Então isso parece ser a mesma coisa. E se tu fores perceber aqui também na Hara e aqui o Ahara, poderás pensar que está escrito da mesma forma. Então a opção correta é a opção A. Não, é a opção B. Mwani, não Mwali. É Mwani, Nahara e Koti. É a opção B. 47. No século XVI foram criados os prazos no Vale do Zambeze. Identifique a origem das terras dos prazeiros. A. Doação, compra e conquista. B. Conquista, doação e escravização. B. Doação, pilhagem e conquista. D. Pilhagem e compra. No século XVI foram criados os prazos no Vale do Zambeze. Identifica a origem das terras dos prazeiros. A terra dos prazeiros. A terra dos prazeiros eram obtidas por meio de doação, compra e conquista. Então essas terras eram feitas, aliás, eram obtidas por meio de doação, compra e conquistas. Então eles obtinham estas terras deste modo: doar, comprar e conquistar. Doação, compra e conquistar, que é a opção A. 48. A concessão dos prazos era feita de preferência via a feminina para atrair mulheres solteiras brancas. 48. A concessão dos prazos era feita para atrair homens e mulheres brancos a povoarem o Vale do Zambeze. Então essa é a resposta. A linha C era feita para atrair homens e mulheres brancos a povoarem o Vale do Zambeze. 49. Moçambique separa-se de Goa em 1752. Qual foi o objetivo dessa separação? Moçambique separa-se de Goa. Essa separação, o que levou Moçambique a separar-se de Goa? O que levou Moçambique a separar-se de Goa? Qual foi, sem nenhuma dúvida, o objetivo da separação era subordinar Moçambique ao governador-geral de Moçambique. Então, subordinar-se ao governo-geral de Moçambique. Subordinar-se diretamente a Lisboa, subordinar-se ao governo-geral de Moçambique, subordinar-se diretamente a Portugal, subordinar-se diretamente ao governo de Moçambique, subordinar-se ao governo-geral de Moçambique. Opção C. Última pergunta. O filho nascido de um casamento pertence à família da mãe. O filho nascido de um casamento pertence à família da mãe. Esta ligação é típica na sociedade, a linha A. Patrilinear que tem a ver com pai. B. Matrilinear ou oxorilocalidade. C. Marti. Aqui está errado, não é martilinear, é matrilinear. Logo nos leva a negar esta opção. Martilinear. D. Nação patrilinear e matrilinear. Patrilinear não pode estar juntos com matrilinear, porque não concordam. Matrilinear leva-se mais ao lado do pai,
e matrilinear leva-se ao lado da mãe. Então, nós estamos a ver aqui que o filho que é nascido de um casamento pertence à família da mãe. Então, se pertence à família da mãe, nós temos que atribuir esse a matrilinear, porque matrilinear tem a ver com mãe. Então, opção A, patrilinear, descartado. Opção D, nação patrilinear e matrilinear. Patrilinear e matrilinear, como acabei de explicar, não pode estar junto, descartado. A linha C, martilinear. Logo, a linha C está muito errado por causa deste erro. Não está escrito matri, mas está escrito martilinear. E ficamos com a opção B, matrilinear ou uxorilocalidade. Então, são esse tipo de localidade ou nações que fazem com que o filho pertença à família da mãe. Mas, em resumo, os homens são os que criaram essas coisas. Mas os homens são os que criaram essas coisas. Para Deus, as crianças pertencem a Ele. Então, isso só para trazer discussão entre família. Ora, a criança pertence à família do pai, a criança pertence à família da mãe. Isso é só para trazer discussão entre família. Então, para não haver discussão, a coisa melhor, aliás, não é para não haver discussão, a verdade é que a criança pertence a Deus, porque ninguém tem capacidade de criar. Então, o Criador é o Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele o Criador, Ele é o único capaz de fazer existir a vida. Então, sem Deus permitir para que haja vida, Ele nunca poderá deixar. Então, toda a vida quanto existe na natureza, seja plantas, seja raios, seja animais, seja o que for, seja coisas pequenas, visíveis e invisíveis, Deus é quem criou. Nenhum homem é capaz de fazer isso. E talvez a sua questão a lutar, isso traz confusão, conflito familiar neste âmbito, dizendo que, pronto, ciência, como eu acabei de explicar, não sei se foi na preparação de português ou acho que foi nesta disciplina de história, onde eu estava a referir que ciência e coisas de Deus são coisas muito separadas. Então, ciência é outra coisa e Deus é outra coisa. Deus não tem comunhão com ciência e ciência não tem comunhão com Deus. Então, há um contraste, há uma grande separação. Ciência traz conflito entre as pessoas e Deus traz paz entre as pessoas. Então, isso de matrilinear, patrilinear são coisas dos homens. Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante. E hoje nós terminamos com a disciplina de português. Caso nós tenhamos tempo, poderemos dar uma preparação, a não ser de resolução de exame. Então, isto aqui é resolução de exame, mas ao mesmo tempo tu aproveitas aí se preparar. Então, existe preparação e existe resolução. Então, caso tu queiras essa preparação, deixa o seu comentário e nós faremos a questão de fazer esta preparação, se caso Deus nos dê a tempo, e isso poderá lhe ajudar bastante. E esperamos que tenhamos ajudado e até a próxima. Deixe o seu like, partilhe este vídeo e se inscreva no canal.